Alerta de gatilho. Esse conteúdo aborda temas sensíveis como... Eu vou evitar ler isso aqui em voz alta pra editora, né? Pra o YouTube não me taxar, mas é isso aí. Caso esses assuntos te afetem, recomendamos cautela ou procurar apoio. Este vídeo tem fins informativos e de denúncia. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Já foi comer meus netos? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? A menina dorme quase sem roupa. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado? E como desgraça tem conteúdo que dá ruim lá no umas Quai, aberrações puta como essa merda. daí. Tabacuda! Quai, seu app de vídeos imundos. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de Que isso, cara? O cara tava passando um peixe no sovaco. pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. Isso. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando Se eu tô você indo bem, eu começa consigo seu... Tá, então o tema é o que eu imaginava. Adultização, o tema do vídeo vai ser sobre crianças fazendo coisas que em tese deveriam ser de adultos, né? Só que com temas mais pesados. dia demais. sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia... Isso é muito vai importante, muito isso é melhor. muito importante. Então- Isso é um problema pra quem tá na escola também, É, porque meu dia na escola, tipo assim, já A começa escola com come o nosso pé esquerdo dia, já. Eu mas- durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola é complica a fundamental. vida do empreendedor. Com- A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o Meu outro Deus, dorme cara. muito. Ninguém que estuda Olha o muito nessa Zenzo. história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode Calma tomar aí, pra Felca. mim? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem Não, mas só a voz desse guri aqui, ele já tem uma voz mais grossa que a minha, com 33 anos de idade, né? Porra, bota adultização nisso aqui. quer dar um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dar um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão. Rapaziada, eu entendo que algumas pessoas vão falar assim, ai, grandes empresários não tem nenhuma faculdade ou mal completaram o ensino médio. Primeira coisa, não adianta você pegar a exceção e tentar tornar ela a regra. Não é assim que funciona, tá? E segundo ponto, todo grande empresário, por mais que em algum momento ele não tenha estudado, né, a fundo, feito uma faculdade ou coisa do tipo, mas essa pessoa em algum momento ela teve que estudar alguma coisa. Seja pelo ramo aonde ela empreendeu, ela teve que estudar de alguma forma. E, cara, você tem uma bagagem de estudos gerais, te ajuda muito pra isso. Então a escola não te atrapalha, a escola te ajuda, cara. Não é bem assim. Ô, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais Esse é o existe ponto. é a gente mimizenta que dá desculpa pelo Exatamente, fracasso que a pessoa exatamente. tem. Ninguém tem culpa Ele pelo justifica. seu fracasso, Sim, somente com certeza. você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro, Cara. seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar Não. ou fazer? Então fala. É fácil, sendo o Enzo, falar isso, né? Eu não conheço essas crianças, mas será que essas crianças pagaram por tudo isso que elas estão fazendo aí? Ou será que elas tiveram condições pra estar aí? É difícil, né? É difícil não, é fácil, né? Falar desse jeito. Faça, cara. Exatamente, Faça. exatamente. Entende?
Então, esse é o E ponto. Pel independente que da tá situação falando é que você basicamente tá, isso. se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Papo Muita de gente coach. pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa... Mas aí chega o coach empresário e fala assim, eu te ensino a dar um jeito. Ao invés de pegar esse biscoito e comer, você só tá 3 dias sem comer. Pega ele e vende, pra amanhã você comprar mais. Afinal de contas, o ser humano pode ficar 30 dias sem comer, que são 3, né? energia da FOP pra vender e-book no Mercado Livre. Tá no Eu podcast lembro hoje. que no dia que eu fiz 6 Que mil isso? reais Quantos pela anos esse primeira moleque vez tem? no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar Desmotiva. onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Esse Você moleque tá não tem mais de comparando 12 com seu não. amiguinho, cara, porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, Pra ficar sei bonitinho. lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer Que faculdade. loucura. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Que loucura, Paciente cara, isso afogando aqui. o próprio sangue. Geração de merda! Não, e eu achava que o problema da adultização era só a criançada dançando e rebolando. Pelo visto, o iceberg é bem mais fundo do que a gente imagina, tá? Por que que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. Eu não, Mano. um ladrão vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, não vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. O que esse moleque tá falando, cara? não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na Isso aí eu não internet sobre conheço. esse assunto. Vou oferecer trecho. Uma lambida, pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os trechos. Pessoal, loucura, o cara. movimento Eu tô por contrário fora disso foi tudo, tão rapaziada. grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição, as críticas. De fato. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, Até pra gente que é criador de conteúdo e nós somos maiores de idade, às vezes é difícil lidar com certas críticas, cara. Eu tenho meus 32, né? 33 anos de idade, tô até esquecendo a idade já, e às vezes é difícil a gente lidar com crítica. E esse tipo de situação, às vezes você não sabe o que é pior, né? Você tentar tirar a criança de lá e expor ela mais ainda, ou deixar a parada rolando. Obviamente que é tirar de lá, né? Mas as duas coisas são ruins. as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. O cara não sabe a própria idade, vocês vão chegar foi lá. uma coisa muito grande, tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo.
A culpa que ela sentiu, o trauma. Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra tacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu... Eu comecei a trabalhar com 12 anos fazendo entrega no iFood de noite e estudava de manhã, com 13 estudava de manhã, de tarde ia pra oficina de bique, de noite fazia entrega, com 15 comprei uma cinquentinha, com 16 tive um acidente e passei 20 dias internado. Mas no seu caso aí tá errado o seu caso, né? Porque o que a Constituição, o que a lei fala, né? Que é vedado para menores, né? Trabalho noturno. Ó, vamos lá. Criança, menor de idade, só pode trabalhar entre os 16 e os 18, em trabalhos tranquilos, né? Que não sejam noturnos, nem insalubres ou perigosos. Dos 14 aos 16, só pode trabalhar na condição de menor aprendiz. E antes dos 14, em momento nenhum. É o que a Constituição fala, é o que a lei fala, né? E aí tu ainda me falar que com 12 anos tu trabalhava à noite em iFood. Primeiro, como o iFood aceitou você? Porra, tá de sacanagem, né, mano? Pra fazer vídeo. Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Ela tá defendendo os pais, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais... Cara, não sei se é o caso dela, né? Mas é um dos problemas que a gente tem da exploração, né? Das pessoas que sofrem certos tipos de exploração, abuso, seja lá o que for. Que a pessoa, mesmo numa situação, ela é a vítima, ela não percebe que ela é a vítima. Talvez um dia essa pessoa mude de ideia, tá ligado? Essa menina, né? Talvez daqui 10, 15, 20 anos ela vai entender isso. Ou não, ela vai continuar tendo o mesmo pensamento, só botando uma hipótese aqui pra vocês, mas é comum. Nesse tipo de situação, às vezes a vítima não sabe que é vítima. Ela tá tão acostumada com aquilo, achando que aquilo é normal, que ela não sabe. Cabulosas que envolvem criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camininha. Olha que ideia, a gente começa super interessante a ir pro iceberg. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Aqui a gente vai pra adultização, modo... Facilmente imagina esse mano putaria. Comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. É isso. Dá um desconforto ruim. É um ainda tá leve? Ficaria com o outro. Vai ficar pior? As crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. Que loucura. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. O cabelo da menina tá azul, rapaziada. Obrigada, Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E cara, pior, isso é verdade. Ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava isso do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei?
Qual a idade de vocês? Eu tenho Que loucura, velho. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. 12? Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? Né? Caralho, que bizarro isso. Caralho. Mostra uma perversão terrível das pessoas, mano, na internet. Que loucura, mano. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor para mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem para ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês... E as pessoas assistem. Que loucura. Tem que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que... E eu acabei de falar aqui que a Constituição veda, né? Trabalho noturno, insalubre, perigoso para menores de idade, né? Aqui é o combo, né? A pessoa trabalhando de noite... Menor de idade? Dá pra dizer que é insalubre? Cara, eu diria que a internet é insalubre. Eu diria que trabalhar com internet é insalubre. Pagaram pra ver a grande atração do circo. Uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta. Não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança... Pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso. Ser um produto pra um público. Essa é a questão do conteúdo sexualizado, né? Tem gente que fala que não, que tem essa ilusão de que o conteúdo sexualizado não é pra isso. Mas, cara, 90% das pessoas consomem esse conteúdo pra quê? Exceto uma porcentagem que tá assistindo, igual a gente tá vendo aqui, que tá horrorizado, tá chocado. A maioria dos aí, né? Até medo de falar esses termos aqui e depois ficar perdendo alcance ou coisa do tipo no vídeo, né? Vê com outras intenções. E dizem que só vai piorar, né? 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico. Implante de silicone nos seios. Um pós-operatório enquanto ela estava dopada. Com 17 anos. Filmada pro público. Que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Por que uma menina de 17 anos botou silicone? É o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota.
Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto... Respondendo a pergunta do Fel, o que eu fazia quando eu tinha 13 anos? Cara, na minha infância, morava na região que era bem tranquila, assim, né, lá no interior. A gente tava no meio do mato, a gente fazia umas casinhas na árvore, nos negócios assim, e fazia armadilha pra quando os amigos fossem invadir o seu território, que você botava prego pra furar o pneu da bicicleta do amigo que tentava invadir o seu território, tá ligado? Ai, cara. Deixa eu ver mais o que. A gente andava com aquelas pistolinhas de brinquedo no meio da rua, aquelas de bolinha. Ficava andando com aquele troço na cintura. Hoje em dia, Deus me livre, eu ia ter medo de tomar um tiro se eu fizesse isso, né? Mas naquela época não tinha toda essa problemática assim, não. Era mais tranquilo. Deixa eu ver mais o que. Guerra de mamona, mano. A gente fazia guerra de mamona. Alguém já brincou de guerra de mamona? Lá tinha muita mamona, que é inclusive do nome do Mamonas Assassinas. A gente fazia guerrinha de mamona. Ih, era estilingue. Bola na rua o tempo todo, né? Jogava bola na rua o tempo todo. Ih, vira e mexe, chutava paralelepípedo, arrancava a tampa do dedão do pé. Você é louco. Só soltava pipa. Cara, eu tive uma infância forte, mano. Minha infância foi forte. Foi boa, foi boa. Tive a infância de um garoto da roça que podia brincar na rua. Do que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto. Agora eu tenho uma dúvida interessante. Em que lugar esse conteúdo é postado? Alguém sabe? Porque, cara, eu acho que o YouTube não deixaria um tipo de conteúdo desse. Insta, TikTok, caralho, é Deep Web mesmo, né, mano? No YouTube também, cara. Mano, o YouTube é muito chato pra um monte de tipo de conteúdo, cara. E como que esse tipo de conteúdo passa no YouTube, velho? Não, isso aqui é loucura, pô. O Insta dele caiu hoje. Mas sabe qual é o pior de tudo? Que é o que eu falei no começo aqui, que a rapaziada falou que o Insta caiu, mas o Insta pode ter caído simplesmente por um más report, tá ligado? O Instagram tem esses problemas e às vezes a pessoa tomar um más report e cair, né? Às vezes nem é porque decidiram que feria as diretrizes, não necessariamente, né? Vai saber. Caralho, que loucura, velho. Caralho, rapaziada. Mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha Caralho, vou pausar e fazer uma leve ressalva aqui. Tipo assim, cara, essa questão da adultização, igual a gente viu aqueles meninos conversando lá no começo, né? Cara, eu acho que se a gente estivesse discutindo aqueles meninos lá no começo do vídeo, com 16 para 17 anos de idade, falando sobre negócios, eu até acharia um tema interessante e defenderia. Falaria tipo assim, pô, essa transição de 16, 17 para você entrar no mercado de trabalho, é legal ver o jovem com essa ideia de empreendedor. Agora, esse tipo de conteúdo que envolve principalmente a sexualização e tudo mais, ainda mais numa idade tão nova, cara, não tem como defender isso não, cara. Isso é intancável, né, mano? Isso aqui é intancável. Agora, aquela questão até sobre os negócios, e ressaltos, um jovem de 16 para 17 anos, eu acho que daria pra conversar sobre isso, sabe? Como uma coisa positiva. Agora, isso aqui, intancável, cara. Isso aqui, intancável. Tá maluco, mano. Anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Se dá pra se dizer assim. A criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando de cada vez mais inocente pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear pra resguardar a criança. O que essa mãe Parar fez? de postar esse tipo de conteúdo, né? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia, mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava.
como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14. Que isso? Cheguei a arrepiar aqui agora de achar que isso aqui é loucura. Que isso? Não. Mano, deu um calafrio na minha perna aqui agora. Tipo, meu Deus, que loucura é essa, velho? Eu ia fazer a pergunta, quantos anos essa menina tinha pra estar abrindo esse tipo de conteúdo? Não, que isso? 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. E agora a gente tá falando de um crime, tá? Isso aqui é crime, rapaziada. Isso aqui é crime. Produção... Cara, pra vocês terem uma noção... esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de conteúdo... Ah, mano, não tem como conversar sobre esse vídeo sem falar esses termos. Eu vou ter que falar, se o YouTube diminuir o alcance, fazer o quê, né? Esse tipo de conteúdo, pornografia infantil, você ter isso armazenado no seu computador é crime. Vamos supor que você tem um grupo de WhatsApp que alguém mandou e você tem no celular. Irmão, já é um crime. Só ter isso no seu celular já é um crime. Você produzir, filmar, você postar, tá maluco, é mais crime ainda. E vou além, tá? Não estudei a fundo esse tema aqui pra saber, mas eu diria que até as plataformas são... Aliás, não estudei a fundo, caralho. Com certeza, a plataforma que permite esse tipo de conteúdo tá cometendo crime também. Porque, querendo ou não, tá armazenado lá no site dela. Então, tá cometendo crime também, porra. Tá louco, bizarro isso aqui, pô. Bizarro. E aqui, assim, de tudo que a gente tava falando, até então, a gente entrava em temas, assim, de muita discussão, porque a gente sabe que tem muito essa questão de conteúdo sexualizado, né? De meninas de 16, 17 anos, é o que mais tem na internet hoje em dia, cara. Agora, esse tipo de conteúdo, assim, explícito, né? Envolvendo pornografia infantil mesmo, isso é crime, é diretamente um crime, mano. Tudo a mando de pedófilos que pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras, Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como o sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz Que merda, né, velho? Caralho, que merda, mano. Contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona lembrei, eu ia fazer um comentário aqui, eu não quis pausar o vídeo, mas... E fora que tem aquele detalhe daquilo que a gente falou lá atrás, né? No começo que eu comentei, falando que... É igual essa criança ali dessa situação que a gente viu agora do conteúdo mais 18, cara. É
é muito provável que se você for conversar com essa menina, ela não entende o que tá acontecendo também. Ela vai achar que a mãe dela tá certa, que o que ela tá fazendo é normal. Tamanho é a problemática, porque a pessoa não sabe que ela é vítima, tá ligado? Mano, se imagina, se uma mulher adulta, que é vítima de violência doméstica, uma mulher adulta, muitas vezes vítima de violência doméstica, não consegue ter o discernimento pra entender que ela tá sendo vítima de uma violência doméstica, fica anos naquele loop, presa naquilo, imagina uma criança, cara, que como o próprio Felca falou, criança come bosta, né, mano? Tipo, a criança tá desenvolvendo ainda, né, o senso de maturidade, de relações de confiança e tudo mais com a sociedade, com as pessoas. É bizarro isso aqui, pô. O algoritmo pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas... Meu algoritmo me mostrando só vídeo de gatinho, que eu pego e mando pra Isabela, que a gente tem gato em casa. Momento de descontração. As redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer pra... Aquele conteúdo da mulher do lado da menina ali borrado parece que vai ser um conteúdo problemático, porque ele citou lá atrás no começo do vídeo e ainda não mostrou. Amanhã, nem sequer pra hoje. Tem que acontecer pra ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários Sophie são... Fonseca mandou R$2. Boa noite, Pupu. Fazendo só um adendo ao vídeo, deveria falar da pornografia como um todo, não só infantil. A pornografia por si só é uma doença. Infelizmente virou algo normal. Ah, mas aí eu acho que não é o tema do vídeo, cara. Quando você pega e tenta... Quando você cria um roteiro pra um vídeo, igual ele criou aqui agora, ele criou um roteiro pra falar sobre uma coisa.
Aí ele começa a falar sobre isso. E que o tema é adultização, né? E o tema é em sentido amplo. Ele partiu pro lado da sexualização porque é um lado mais preocupante na parte de crianças, né? E, cara, acho que se você tenta abraçar o mundo, tu acaba não atingindo ninguém, digamos assim, né? O foco é um e você tá falando sobre ele. Acho que dá pra ele fazer um vídeo sobre isso, entendeu? Dá pra ser criado um vídeo sobre isso. Eu concordo com você plenamente. Mas acho que não caberia exatamente aqui, sabe? Eu acho que são, assim, são temas correlatos, né? São temas correlatos, envolvem, né, uma temática parecida, né? Que é a pornografia, mas acho que são totalmente diferentes, né? E, enfim... Esses GIFs, até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos que adianta o pai monitorar nesse tipo de situação? Pais, uma mistura de ganância, tá monitorando bem, pai. Onde existe uma vítima inocente. A criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente... Isso aí não é pai, não. Todo respeito. Pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui. Esse pai aí é tão problemático quanto as pessoas que apoiam isso aí, com todo respeito. Desse tipo de conteúdo. Com respeito nenhum, foda-se, né? Eu tenho esse costume de falar com todo respeito. Nesse tipo de situação aqui, que é respeito nenhum. Que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Mano, assim... Infelizmente, eu sou criador de conteúdo, né? E óbvio que qualquer coisa que a gente fala sobre regularizar ou restringir a atuação das plataformas, né? Afetam o meu trabalho e tal também, né? Mas, cara, infelizmente, o maior responsável e a pessoa que mais pode combater isso são as próprias redes sociais, são as próprias empresas, né? Porque, cara, não adianta nada você ter um direito penal muito rigoroso, você não tem impunidade e tal, caralho, a 4 se a porra da empresa não ajuda, cara, entendeu? Porque tu vai prender um, vai ter mais 10 postando, é o mesmo problema que a gente tem daquela história de enxugar gelo com o tráfico e tudo mais, né, com crimes assim, não adianta nada, o policial ir lá, prender, e por mais que as leis fossem rígidas, tá, rapaziada? Se o policial fosse lá prender, se a lei fosse rígida, se a gente não tiver políticas públicas, coisas de outros setores que não sejam só a segurança pública atuando, não adianta nada. Então aqui nessa questão aqui de internet é a mesma coisa, cara. Não adianta você ter só uma responsabilização das pessoas que fazem isso. As redes, infelizmente, elas também têm que ter uma responsabilidade sobre isso, uma responsabilidade muito grande. E, cara, é um absurdo você ver esse tipo de situação, esse tipo de conteúdo sendo postado sem problema nenhum. Como é que a gente, às vezes, eu que crio um conteúdo tranquilo assim, né? Sério e tal, o Felca também. Todo criador que cria um conteúdo sério já teve problema em algum momento com essa questão de cair em violação de diretriz ou coisa do tipo por causa de coisas bobas. Aí como que pessoas assim não caem? Não faz sentido, pô. Tem que ter uma regulamentação sobre esse tipo de coisa aí. As redes têm a responsabilidade sobre isso. Elas têm que atuar, cara. Um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Justo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui.
em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte, eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria, ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais, mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram. Link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários. Você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, eu espero que alguns pais que têm esse pensamento liberal de que o meu filho tem que ter liberdade, vejam esse tipo de conteúdo e entendam que não, cara. O seu filho não tem que ter liberdade na internet. Entendeu? Não. Principalmente se é uma criança de menos de 13, 14 anos. Principalmente, né? No meu curso da guarda, a gente teve instrução com um professor da patrulha escolar e o tema lá era outro. O tema lá eram grupos extremistas que cooptavam menores, né? Pra cometer esses ataques, etc, né? Mas ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, cara, é engraçado. Se você vai com seu filho num parquinho ou coisa do tipo, você deixa o seu filho sozinho, sem olhar pra ele? 99% dos pais vão falar que não, o mundo é muito perigoso, eu não tiro o olho do meu filho tá ali do meu lado o tempo todo e tal. Então por que você deixa o seu filho sentado na cama ali no quarto mexendo no celular sozinho? A internet é literalmente um parquinho, cara. É literalmente um parquinho, só que ao invés de ter só as crianças do seu bairro brincando, tem o mundo inteiro brincando nele e você não sabe quem é que tá ali. Quando você tá no parquinho, você vê um adulto se aproximando do seu filho, você vê uma criança se aproximando do seu filho. Agora na internet, você não sabe se a criança que tá ali é uma criança, você nunca sabe quem é que tá se aproximando do seu filho. Então, cara, que os pais tenham essa consciência do quão perigoso é esse parquinho chamado internet, cara. Seu filho não tem que ter um celularzinho ali e você não tocar nele. Quer dar um celular pro seu filho? Beleza, mas olha todo dia o que tá sendo feito ali. Ah, tem conexão com a internet? Principalmente, olha o que seu filho tá fazendo o tempo todo, olha quem é que tá falando com ele. Cuidado, cara. Quando você entende o que tá acontecendo Veja aqui, bem, quando você percebe se não tem que mandar matar não é uma desgraça dessa. consumidor desse tipo de material, que gosta, essa não é fala do público Alborguete limpo, vem bem a calhar contra essas pessoas aí. São pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma. Você vê, são pessoas Isso do mundo todo, no Instagram, né? cara. É o que eu acabei de falar. Na Deep Web, não acontece em nada. São pessoas do mundo todo. A maioria você vê que são perfis de fora, né? Pessoas falando inglês. No Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. O ser humano todos os conteúdos são assim, meu Deus. O ser humano tem capacidade de pegar qualquer ferramenta que é boa e tornar em algo ruim. Mas
O predador perverso, ele não vai vir. A internet que é tão boa pra conectar todas as pessoas, pra trazer tantas coisas boas pra gente, vira uma coisa assim bizarra. Não vou brincar com vocês, não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dre. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente Capixaba mandou R$2. É igual ao jogo online, muito se aproveitado do chat de voz para virar amigos de meninas novas na intenção de ganhar algo em troca. Acho isso um grande problema. TBM, a criança pega confiança e começa a conversar fora do jogo. TBM até mandar foto, vídeos para tal pessoa. Inclusive isso foi alvo também da aula que a gente teve, né, sobre essa questão aí dos jogos online. Óbvio que eu citei para vocês que a temática era outra, né, e naquele caso lá, a maior fonte de cooptação, sabe o que era? Roblox e Free Fire, cara. As maiores fontes de cooptação, no caso. Coisa que toda criança joga, cara. Coisa que toda criança tá aí jogando e tudo mais. Era a maior fonte de cooptação. Fica aí o alerta também pros pais, né, sobre essa questão de jogos, né, e eu dei 2 exemplos aqui que são muito comuns, tá, mas isso não quer dizer que os jogos são ruins, que esses jogos são ruins, tá. O problema é você não fiscalizar o que é que seu filho tá fazendo ali. Mas eu não tenho tempo. Então, irmão, então não deixe seu filho jogar esse tipo de jogo, né, ou deixa ele jogar só quando você tiver tempo. Por aí vai. Sendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando e se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos. E rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra minha dúvida era quanto demorou pra ele conseguir isso. Então foi tão rápido quanto pareceu mesmo. Minha dúvida era se o vídeo seria editado e demorou um tempo, mas não. Pelo visto foi tão rápido quanto tá parecendo que foi mesmo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Muito bom. Já acompanhei alguns vídeos do Felca convidando as pessoas para conversar com ele lá. Ele traz algumas pessoas muito interessantes para conversar sobre temas sérios, às vezes. Olá. Capixaba mandou R$2. Minha prima, mãe dele, deixa ela passar o dia todo jogando desde que o jogo esteja alto pra ele ouvir que a filha conversa, já com medo dessas pessoas. É, justamente isso, tem que adotar, tem que perceber padrões, né? Aí daqui a pouco se a filha começa a baixar o volume, não sei o que, tem que ver os padrões, tá ligado? Tem que ver os padrões. Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como
desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência. Ela a gente concluiu fala falando de que eu uma tava formação de pensando. dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir. E aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, Ela falou, quando ela tava falando no começo ali, eu já tava logo pensando, né? Quebra do certo e errado, né? A criança perde aquela noção do que é certo e do que é errado, do que ela pode e o que ela não pode. Ela não tem essa noção. E aí ela acabou falando isso aí na fala dela. Interessante. entender tudo isso nos Eu mando ajuda lá, Vitor. tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente. Cara, com todo respeito, quando eu tô nesse loop de consumir internet por 10, 12 horas por dia, até eu me sinto mal, cara. Até eu sinto que eu não tô produzindo, que eu tô mais ansioso. Eu sinto isso. Como que isso não vai ser destrutivo, prejudicial para uma criança, cara? Ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Tá acreditando nisso? É isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows, onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, isso é interessante, né, a fala dela, do tipo, da falta de capacidade de comunicação, né, tipo, criança ou adolescente entende que aquela forma de se comunicar, e ainda em contrapartida ela não tem outros meios, ela vai perdendo os outros meios de se comunicar, né, de se expressar. Essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão
O que eu falei lá atrás sobre o enxugar gelo? De nada adianta você ter uma lei rígida ou de você, supondo que o Brasil tivesse uma lei rígida, prendesse essas pessoas e tudo mais. De nada adianta a gente falar sobre isso se a gente não falar sobre a responsabilidade pública, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade da mídia em combater isso, a responsabilidade de várias coisas. Quer ver um exemplo muito nítido, muito claro disso hoje também? Não tem nada a ver com o assunto, mas que é um exemplo legal sobre uma responsabilidade que foi criada ao longo do tempo? Antigamente, fumar era uma coisa legal, antigamente, né? Antigamente, a comunicação era o quê? Os protagonistas de filmes, de novelas e etc., eles faziam o quê? Estavam sempre fumando. Então, antigamente, havia toda essa cultura, essa propagação de que aquilo ali era uma conduta legal. Então, essa era a responsabilidade que a mídia tinha e tudo mais tinha. Óbvio, lembrando, isso aqui não tem nada a ver com o assunto que a gente tá vendo. Tô só falando sobre a responsabilidade como um todo. Você podia fumar em ambientes fechados, pô. Meu pai falava, trabalhava em banco, chegou a trabalhar em banco uma época, falava, pô, no banco todo mundo fumava. Lá, tudo fechado, ar-condicionado, todo mundo fumando, e é isso, acabou. Ficava aquela cortina de fumaça lá dentro, todo mundo com a roupa catingando. Com o tempo, o que aconteceu? Com a questão da conscientização, começaram a ver que fumar não era bom, fumar era ruim, fazia mal à saúde, aí rolou toda aquela questão da conscientização, leis proibindo questão de fumar em ambientes fechados, as leis proibindo a divulgação e a propaganda de qualquer jeito. Você parou de ver personagens fumando como uma forma de cultuar aquilo ali, de achar que aquilo ali é normal, tá ligado? Que você pode fumar e que é gostoso. Não, aí você vê hoje em dia tudo aquilo. Cigarro, tem lá de todo tamanho, falando que é ruim fumar. Tudo isso. Tô dando um exemplo aqui só pra vocês sobre essa questão de mudança, né? Então, hoje em dia, virou até o contrário, né? Hoje em dia, às vezes você vê uma pessoa que fuma, tu fuma? Rapaz, hein? Ficou aquela coisa meio assim, sabe? E aí é o que a gente tá vendo com casas de aposta hoje em dia, né? A mesma coisa, apostar é legal, apostar isso, apostar é aquilo. Tá começando a haver uma inversão nessa cultura, aonde tá sendo proibido, já foi, né? Proibida as questões de divulgação, mas a gente ainda tá com muita divulgação. Todo jogo de futebol tem lá, todo jogo de futebol tem isso aqui, mas eu acho que daqui uns anos a gente vai pular até pra uma situação onde essas coisas vão passar a ser proibidas, porque a longo prazo vai perceber se o mal que isso faz, né? E aí tô dando exemplo, como é que é essa questão da mudança cultural, né? Então, nesse caso aqui, é isso. A gente precisa de toda essa mudança. É uma mudança legislativa, que envolva não só as pessoas que cometem esse tipo de crime, mas também as plataformas, a responsabilidade dos pais, e aí a gente precisa de conscientização dentro das escolas, dentro das famílias, de todos os ambientes. Então, é toda uma mudança de ambiente. Vocês entendem? É disso que a gente está falando aqui no caso, né? Em torno disso, para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo. Caralho. Isso para mim. Né, falei isso aqui várias vezes no vídeo. Até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Quantas vezes eu falei isso aqui no vídeo? Né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, do que a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da Tô rindo do chat falando pro psicólogo, policial, GCM. Que isso? Sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro quando ela é abusada. Caralho, o Felca bebendo água no meu ouvido aqui, caralho. Sexualmente. Ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança. Pausando pra falar de novo, falando sobre isso aqui no vídeo várias vezes, né, cara? Sobre a questão da pessoa não ter a percepção de que ela tá diante de uma situação ruim, diante de uma situação onde ela é a vítima.
Falamos isso aqui algumas vezes no vídeo, né? E, inclusive, eu citei como exemplo a questão da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher, né? E algumas pessoas no chat demonstraram até estranheza. É sério que tem mulher que é vítima de violência doméstica e não sabe? Eu falei, sim, cara, tem mulheres maduras de 30, 40, 50 anos de idade que estão num relacionamento, vivem isso e não sabem, cara. E não sabem que são vítimas. Porque aquilo Imagine uma não criança. é algo habitual da vida dela sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa. Só essa parte de tornar um adulto inseguro, eu não sabia dessas consequências aí. Mas interessante, faz sentido, né? Porque a pessoa pensa que ela demorou tanto tempo para conseguir chegar àquela conclusão ali que ela passa a ser insegura, né? Agir com insegurança. Interessante. Especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete. Veja bem, mas pode ler uma história. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Antes de dormir. Pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato. Né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável, especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família, que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Como é que é o nome daquela parada que o pessoal faz lá? Educação o quê? Positiva, né? Começou com a distorção dessa parada aí, né? Não vou dizer que isso daí é ruim, né? Mas começou com a distorção que foi feita em cima disso, né? Não entendo a fundo pra saber se é bom ou ruim, mas eu sei que as pessoas distorcem e vira algo ruim. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular, os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Com certeza. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho, você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você pode... Eu tô ouvindo um barulhinho que tá me dando agonia. Provavelmente é o cordão dela batendo no microfone aqui, ó. Aí dá esse barulhinho, pluf, pluf, toda hora. Quando ela se mexe, né? Dá pra perceber. Esse microfone é muito sensível, né? Você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé. Caraca. Tem tudo. Tá sendo... Ela tá falando muitas coisas que a gente falou aqui, né, cara? É impressionante isso, né, mano? Sei lá, posso tentar estabelecer um link quanto a isso aqui, mas acho que muitas dessas coisas que ela tá falando, eu tenho uma noção por viver isso no dia a dia como policial, né? E também por estudar isso, né? Eu não sou psicólogo, mas a gente estuda algumas matérias sobre psicologia, né? A gente tem algumas matérias que abordam esses temas, assim. Óbvio que ela tem um conhecimento muito mais aprofundado que o meu, né? Mas algumas coisas, assim, que eu tenho noção por ter vivido isso, sabe? Por ter
ter aprendido isso em alguns cursos que a polícia me forneceu. O próprio curso da GCM, igual eu falei, patrulha escolar, a gente estudou muito isso aqui, né? Então, assim, interessante, interessantíssimo. Legal. Sendo disposto a tudo. Tô orgulhoso de ver que eu falei algumas coisas e agora eu tô vendo uma profissional, uma especialista sobre o tema corroborando o que eu falei, sabe? Me sinto orgulhoso. Não tá seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou... Cara, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá, rapaziada? Vou citar um caso aqui sem citar nomes nem nada, mas aconteceu aqui no Espírito Santo, né? Um jovem que atacou uma escola era filho de um policial militar, né? Inclusive, eu trabalhei junto com esse policial já, conheci ele. Cara, um policial perto de se aposentar, cara velho de casa, viu o próprio filho, né, um jovem de 16, 17 anos, não sei quando ele tinha na época, cometeu um ataque numa escola e vitimar, acho que morreram 3 ou 4 pessoas, cara. Crianças e uma professora também. Então, assim, pode acontecer com qualquer pessoa, cara. Às vezes você acha que isso aqui é cena de filme, cena de novela, que nunca vai acontecer na sua casa. Acontece com qualquer pessoa, mano. Basta a gente não estar atento, basta a gente fazer isso aqui, ó. Uma bobeira ali, né? Nesse caso são atos em cadeias de bobeira e de erro, né, cara? Que foda, entendeu? Nesse caso foi, pô, triste pra caralho, Gabriel. Esse caso. Aconteceu em Coqueiral de Aracruz. Triste demais, cara. Criou sua identidade através da mídia. Que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu O verdadeiro. louco bicho mandou R$2,01. O problema de tudo é que os pais perderam a autoridade sobre os filhos. As redes ensinam a criança que fazer dancinha faz ficar famosa. Na escola os professores são respeitados. Não há mais regras e limites. Tudo limitado com a falsa narrativa de proteger as crianças. Cara, a regra é simples, né? A gente tenta às vezes falar da responsabilidade dos pais na criação, mas ao lado da responsabilidade dos pais, nós temos também a responsabilidade da sociedade. Afinal de contas, seu filho fica dentro de casa um tempo, mas ele também fica um tempo lá fora, na escola, na igreja, na rua brincando. E a regra é clara, se o seu filho passa mais tempo com você, ele vai aprender de você, ele vai aprender coisas de você. Se o seu filho passa mais tempo na rua do que com você, ele vai aprender com a rua. Se o seu filho fica mais tempo na internet, ele vai aprender com a internet, não vai aprender com você, cara. Não adianta você achar que uma coisa que você tentar fazer vai resolver isso, sabe? A gente tem que dar atenção pra criação, não tem jeito. Até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer, ela vai buscar se expor para... E aí falta várias habilidades de construção, ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro, ela não tem um guia protetor, pensar num guarda assim, protetor, que vai proteger ela, não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai criança ela pede limite. Isso é muito forte. No sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia, mesmo que o abuso... Essa fala dela aqui foi importantíssima, viu? Tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar Leal mandou autocuidado, R$2. psicoterapia?
No meu tempo de criança, se eu falasse qualquer coisa pra minha mãe ou meu pai sem pedir a benção antes, era uma tapa na certa. Com certeza. O ai mandou R$2. Fora que os pais, para o filho não ficar enchendo o saco na primeira oportunidade, entregam um celular para a criança porque não quer assumir a responsabilidade. Muitos têm filhos com pais sem juízo, mães também, que veem a criança como fardo. Sim, isso com certeza. Hoje em dia o celular virou uma forma de fazer a criança calar a boca, né? Dá o celular para ele ficar tranquilo, né? Mas não é assim que as coisas funcionam. Como a psicóloga falou, criança pede limite. Tem que ter limite. Você tem que ouvir ela espernear e às vezes você não tem que ceder, né? Ela pede limite, né? Sobre a situação ali do pai, de tomar ali um corretivo, né? Eu acho que só tem um adendo que tem que ser feito aqui. Não adianta achar que o corretivo resolve o problema sempre, né? Não adianta deixar o seu filho 10 horas na rua, 10 horas na internet, 10 horas solto e achar que levantar a mão e dar um tapa nele vai fazer ele ser educado. Não é assim que funciona, entendeu? Não é o medo só e o corretivo que vai fazer funcionar. Você tem que estar ali lado a lado, entendeu? Tem esse quesito aí também. O que fez você ser corrigido pelo seu pai e pela sua mãe não foi o fato dela te dar ali uma na fuça, igual você falou aí, mas com certeza teve uma cadeia de fatores que eles estavam sempre ao seu lado. Coisa que hoje em dia, com essa questão da internet, é o que está sendo falado, né? Se você deixa a criança mais tempo na internet do que em outro lugar, ela vai ser educada pela internet. Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, Micaele. E aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. Sabe o que é interessante de um tipo de vídeo como esse? Se você pega, por exemplo, e essa psicóloga aí faz um vídeo, ela, na internet ou qualquer outro lugar falando sobre isso, esse vídeo não pegaria 8 milhões de visualizações em menos de 2 dias. Aí você pega o Felca fazendo esse conteúdo, trazendo de uma forma que a internet fala, com a língua da internet, o vídeo vai e pega essa quantidade de visualização, sabe? É interessante esse tipo de conteúdo também por isso, né? Porque aí as pessoas param e ouvem. E vou te falar, tá? Deve ter muita gente que fechou o vídeo aqui, que não teve paciência pra ver isso. Fala muito sobre a nossa sociedade também, né? É só ver a porra do LivePix. Vocês assistiram aquela parte do conteúdo nojento todo, aí começa a ver agora na parte onde a gente tem que prestar atenção e estudar e aprender alguma coisa, que é um conteúdo que uma pessoa está passando pra gente, vocês estão aí, ó, mandando LivePix fazendo brincadeira. Diz muito sobre a gente, muito sobre vocês, que eu tô focado no vídeo. Bora. O que você diria pra uma criança, ou pra um adolescente, ou pra um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou pra ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria pra esse indivíduo? Isso é uma fala direta pro público. Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo. Imagina como o trabalho dessa mulher deve ser difícil. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver
que é muito difícil. Porque eu vi esse tipo de desabafo, pessoas eu diria, contando certas a histórias culpa não pra é ela. sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom. Óbvio que a gente tem que extrair o lado bom das coisas, né? Então ela, enquanto tá ouvindo as pessoas, ela tem que extrair o lado bom de que ela está ajudando uma pessoa, né? A se abrir, a falar a verdade, a superar essa situação, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, é impossível você não carregar uma carga disso. Então, é pesado, mano. Trabalhar com isso é pesado. Eu sinto essa carga trabalhando como policial, atendendo casos assim, atendendo situações envolvendo tragédias e tal. Obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Vale lembrar que nesse caso, mesmo que ele não fizesse uma denúncia, né, a autoridade policial, quando ela toma ciência de um fato possivelmente criminoso, né, como o caso, a gente citou aqui nitidamente um caso criminoso como o da mãe que divulgava os conteúdos de uma menina de 14 anos, né, então a autoridade, ela é obrigada a abrir um inquérito. Então, mesmo que não fosse denunciado, esse vídeo chegando ao conhecimento de algum delegado, de alguma autoridade policial, até mesmo de um membro do Ministério Público e tal, eles teriam que, de ofício, instaurar uma investigação. Mas, com certeza, tomar essa iniciativa de ir lá e denunciar é o mais importante, né? Coisa que a gente vê pouco hoje em dia na internet, né? As pessoas fazem um vídeo, expõem um tema, não só ele, várias outras situações, né? E não se preocupam em procurar os meios oficiais. Isso é muito importante. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baiuec para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto. Com aparentemente... Caroline era dos conteúdos... é isso aí. Mais pessoas da família... Era dos conteúdos lá que a mãe postava, né? Envolvida no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na... Isso é difamação. Botar fato criminoso a alguém... minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF. Nesse caso, uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais... tá me dando agonia, a pupila do Felca tá desse tamanho, cara, assim, ó, gigante. De onde que existe. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames
e se tornarão nomes. Isso é bom, isso é importante também. A galera tem que entender. E eu acho que isso também entra um pouco sobre essa questão da falta de monitoramento das redes sociais, né? Porque como que uma criança, um adolescente ou até às vezes um adulto se forma e cresce com esse pensamento de que a internet é uma terra sem lei? Não é, tá? Não é. Não é.